Hoje eu vou te provar pela Bíblia que Deus não te esqueceu. Em Salmos de número 78, versículo 70, vai dizer: Também escolheu seu servo Davi, e o tirou do aprisco das ovelhas, do cuidado das ovelhas e as suas crias, para ser pastor de Jacó, seu povo, e de Israel, sua herança. E ele os apacentou segundo a integridade do seu coração e os dirigiu com sábias mãos. Às vezes a gente acha que a gente está esquecido e que Deus não olha mais para nós, ou também que Deus não fala conosco, quando na verdade para tudo há um tempo certo. E Deus sabe qual é o tempo certo para as nossas vidas. Muitas vezes a gente espera alcançar algo de Deus, alguma promessa que Ele prometeu no dia seguinte, quando na verdade Deus sabe o tempo certo. Perdão. Todo vídeo eu tô com essa tosse agora, né? Mas Deus sabe o tempo certo para as nossas vidas. Muitas vezes a gente não está preparado para viver a promessa. Davi, mesmo quando ele foi chamado e ungido a rei, ele não assumiu o trono no dia seguinte. Ele demorou anos para assumir o trono, visto que ele ainda era um jovem, um adolescente. Mas Davi não assumiu no dia seguinte. Muitas vezes você vai ser chamado por Deus e você não vai assumir a sua promessa no dia seguinte. A promessa pode levar anos ou até décadas. Deus sabe o tempo certo e a maturidade que a gente precisa para alcançar essa promessa. Como diz aqui, também escolheu Davi, seu servo, e tirou do aprisco das ovelhas. Para muitos, Davi poderia estar até esquecido cuidando das ovelhas longe dos seus irmãos. Mas Deus o via. Davi era segundo o coração de Deus e Deus sabia o que Davi estava fazendo. Davi, mesmo longe dos holofotes, dos olhares das pessoas, ele estava fazendo o seu melhor. Quando uma ovelha se distanciava, ele ia atrás. Se precisasse, ele enfrentava o urso para proteger a ovelha. Davi fazia o seu papel mesmo que ninguém estivesse vendo. É assim que você deve se dedicar a Deus. Por exemplo, se você for chamado a pregar a palavra, estude, faça teologia, busque aprendizado, leia a palavra, mas não fique sentado esperando a promessa. Deus sabe o tempo certo de acontecer e Ele vai trabalhar isso na sua vida, desde que você esteja se aprimorando. Se você foi chamado para cantar, Deus não vai afinar as suas cordas vocais do nada. Não que Deus não possa fazer isso. Deus é o Deus do impossível. Ou melhor, do possível, né? Então, Deus pode fazer o que Ele quiser. Mas você tem que buscar se melhorar, buscar se aprimorar na presença dEle. Para muitos, Davi não seria escolhido. Talvez para Samuel também não seria escolhido. Quando Samuel chegou na casa de Jessé, pai de Davi, ele olhou todos os irmãos, dizendo, certamente esse é o rei que Deus escolheu para Israel. Mas, na verdade, Samuel foi passando de um a um e não era nenhum deles rei. E Deus fala para Samuel, perdão, Deus fala para Samuel que Davi seria o rei, que ele já tinha escolhido. Tanto que depois de Samuel olhar todos os irmãos, ele vai dizer a Jessé, não tem mais ninguém na casa? Não tem mais nenhum irmão? E Jessé vai falar do menor que estava lá cuidando das ovelhas, que não estava ali. E ninguém se assentou à mesa até que Davi chegasse. Então Deus tem o tempo certo para cada um de nós. Não adianta a gente querer adiantar a promessa se a promessa não é para nós, naquele tempo, no caso. Deus sabe o tempo certo. Então, que a gente possa entender a vontade de Deus. A Bíblia mesmo vai dizer que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Basta nós esperar essa vontade e se aperfeiçoar, se aprimorar até que essa vontade dele chegue. Hoje eu quero mostrar para vocês uma visita. Eu não estou aqui sozinho gravando o vídeo. Só um momentinho. Aqui, ó. Ela estava dormindo ali. Dá um oi ali. Oi. Misericórdia. Essa daqui é a Pipoca. Hoje ela veio gravar o vídeo comigo, né, Pipoca? Dá um oi pro pessoal. Tadinha, ela estava dormindo ali. Mas que a gente venha esperar a promessa de Deus. Eu queria falar com você para que você não desanime, para que você não desista, que um dia você chega lá. Tenha por certo que a promessa de Deus, se Ele falou, Ele vai cumprir. Ele não é homem, filho do homem para que minta, e nem
Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Deus sabe o tempo certo e Ele vai cumprir isso na sua vida. Se Deus falou, Ele vai cumprir. Mas não desista no meio do caminho ou por achar que Ele não está falando com você. Muitas vezes Ele fala com nós, mas nós não queremos ouvir, ou nós não estamos sensíveis à sua voz. Então, que a gente possa ter sensibilidade à voz de Deus e que a gente possa saber ouvir a Deus. Muitas vezes Deus fala através da própria palavra ou através de um hino e a gente não está sensível para ouvir a voz dele. Então, que a gente venha ter essa sensibilidade e que a gente venha escutar a voz de Deus. Espero que esse vídeo tenha te ajudado. Se você quiser comentar alguma coisa, ficarei grato. E não se esqueça de se inscrever. Obrigado, Deus abençoe.